Pessoal, então continuando aí, terceiro vídeo agora, eu vou mostrar como que você faz pesquisa, né, de artigo. Aí pode ser o exemplo aí que eu vou dar no Ciência Direct, mas pode ser no Portal Caps, qualquer página web, e você importar direto a referência pro Mendeley. E se tiver o PDF disponível, ele já vai também. Então você nem precisa preocupar. Ou seja, o que você encontrar de interesse direto na internet, qualquer site, creio que até no ResearchGate você pode jogar direto já o seu gerenciador de referência, no caso Mendeley. Então aqui eu estou no site do Ciência Direct. O que você tem que fazer? Lá no Mendeley Desktop, você vem em Tools e vai aqui, ó, Install Web Importer, né, que é o plugin de importar. No caso eu já vou estar instalado, né? Vai abrir aqui, que ele reconheceu no Chrome. Eu vou pegar ele, usar no Chrome, só para você ver, né? Olha lá, adicionei extensão. Vai verificar, pronto, já está instalado. Então aqui no Ciência Direct vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, do o Mendeley. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele, eu vou fixar ele. Pronto. Tirar alguns outros aqui, facilitar. Então ele aparece aqui, tá vendo? Beleza. Então agora é só você fazer sua pesquisa. Por exemplo, estou pesquisando aqui, usando o cesariamento. Beleza. Você encontrou aqui, você está fazendo sua pesquisa, você encontrou algo do seu interesse, por exemplo, baixei esse aqui agora. Então, eu vou marcar esse aqui, ó. Beleza? Esse aqui é do meu interesse, eu quero jogar ele lá. Você vai vir aqui, clicar no seu Web Importer. No caso, como eu desinstalei, né? Provavelmente ele vai mandar você logar. Como eu já estou logado aqui, ele já identificou, né, que eles são conectados, o Importer. Então ele já entrou com a minha senha aqui, que você vai estar lá com a sua. Beleza, tá vendo aqui, ó, tá marcado. Tem o PDF. Então o que acontece? Na hora que eu adicionar, ele vai jogar o PDF lá e a referência. Então pronto, já vai estar instalado. Você não vai precisar, você já vai poder citar nos seus trabalhos. Tá vendo? Ele vai ainda coloca mais aqui. Você pode procurar alguma coisa relacionada, né? Mas no caso eu quero só esse. Então dpptt, né? Vou adicionar. Tá executando. E você pode fazer para vários, marcar vários já. Beleza, ó. Deu tique, já foi. Eu posso visualizar aqui na internet, se eu quiser. Lembrando que eu uso o desktop, mas você pode usar, tá vendo? Esse é a nuvem que você vai usar no celular aqui. Olha ele aqui, ó, já tá aqui, tá vendo? Tá sincronizando, sincronizou. Tá vendo? Ele já apareceu aqui, ó, já baixou. Beleza. Aí a gente vai ver aqui, ó, Geoscience Frontier 2020. Olha lá, tá impressa ainda. Realmente, não tem. Ele não puxou ainda. Vou pôr aqui as tags que eu gosto. Puxou o abstract e vou arrastar. Beleza. Tá vendo? Então ele já importa automaticamente, você não precisa preocupar. Um outro ponto interessante, eu quero mostrar aqui, né? Se você quiser adicionar, você já tem o seu pendrive no HD, você pode adicionar o arquivo, ou no caso aqui é uma pasta, né? Uma pasta que você já tem de papers. Outra ferramenta interessante é aqui, ó. Você vai em Options. Aqui é o que você gosta, o que eu marco, tá vendo? Para ele importar para mim, mas você pode marcar tudo isso, ó. Depois datas, chave de citagem, cidade, país, ISSN. Tá vendo? Que alguns eu cancelo. Alguns eu não me importo em tá mostrando não.
Aqui vem Options. Então, vocês lembram que eu disse aqui que eu monitoro uma pasta? Que eu jogo, quando eu jogo aqui, ó, nessa pasta, tudo que eu jogo nessa pasta aqui de papers triado, ele já importa direto para lá. Como é que eu faço isso? Eu venho em Tools, Options, Watch It Folds, ou seja, pastas que ele vai visitar. Você vai ver aqui, ó, usuários, JSON lá, vai estar no meu desktop, né? Desktop, lá, papers triados. Só que você vai pôr C2 pontos, biblioteca. Então tudo que você jogar dentro dessa pasta, ele já vai importar diretamente para cá. E outra ferramenta muito interessante é essa aqui, ó. Que eu recomendo muito, é o File Organize. Então o que acontece? Tudo que você jogar aqui, no meu caso, você vai apontar uma pasta aqui, eu chamo ela de biblioteca. Aí, você lembra, quem assistiu o outro vídeo viu que eu falei que fica na nuvem. Então, eu dentro do File Stream, do Google File Stream, Drive File Stream, tá vendo? Que ele é o meu Drive G, My Drive, e eu criei a pasta biblioteca. Então, tudo que eu jogar aqui, ele vai organizar para dentro dessa biblioteca. E o que eu quero como que eu quero que ele renomeie esses arquivos? Ó, eu posso puxar eu posso puxar aqui jornal, mas eu gosto por ano, autor e título. Mas se eu quiser, eu posso jogar o jornal aqui, se é tese. E eu separo por underscore, né? Aqui é um exemplo, year, autor, título. Posso jogar aqui se quiser, ó lá, jornal. Eu não uso não para não ficar muito grande. Mas você pode ser por coma, por period, por hífen. Eu gosto do underscore. Então a partir do momento que você der apply aqui ou ok, tudo que tiver aqui na sua área de trabalho aqui, ele vai jogar para essa pasta. Eu recomendo que você já jogue na nuvem, igual eu faço. Pode ser Dropbox, Google Drive, OneDrive, né? Que permite. E jogar aqui. Uma coisa interessante também, se você quiser pôr, igual eu ponho ano, autor e título, e quiser separar em subpasta, por exemplo, você tira aqui autor, pronto, você pode deixar jornal. O que acontece? Se eu dar um apply aqui agora, ele vai pegar todos esses trabalhos aqui, por exemplo, Gondwana Research, ele vai criar uma pasta da Gondwana Research e vai jogar tudo lá dentro. Então, se você gosta desse tipo de... que é até interessante. Se você gosta desse tipo de organização, eu recomendo também. Por enquanto, eu não vou fazer isso, não. Ou eu faço. Beleza, essas duas ferramentas aí eu queria mostrar, basicamente. E eu acho que a gente cobriu tudo, sim, as principais ferramentas que você pode utilizar, né? Tá bom, pessoal? Até mais então. Valeu por assistir o vídeo até o final.